Fala galera, tudo bem? Sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. Esse vídeo é o segundo vídeo da nossa série sobre sistema endócrino. Se você não assistiu o primeiro, que é sobre introdução, clica no card que está passando aqui em cima, dá uma estudada nesse vídeo primeiro, depois volta e assiste esse segundo vídeo. Nesse segundo vídeo nós vamos falar de neurohipófise. A neurohipófise é uma região da hipófise, é uma subdivisão da hipófise, onde ela armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quem são esses hormônios liberados pela neurohipófise? ADH e ocitocina. Vamos começar? Os hormônios hipotalâmicos que são armazenados e liberados pela neurohipófise, nós chamamos de neurohormônios. E o primeiro neurohormônio que a gente vai conhecer é o ADH. ADH significa hormônio antidiurético. O ADH tem dois sinônimos, vasopressina e AVP. Eu vou primeiro explicar o mecanismo de ação do ADH, justificando por que esse nome, hormônio antidiurético, e em determinado momento eu vou explicar um mecanismo de ação do ADH que vai justificar os sinônimos vasopressina e AVP. O ADH ele é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo, armazenado na sua neurohipófise para agir nos rins. Os rins são órgãos que são responsáveis por filtrar o sangue. O sangue é filtrado em uma região funcional do rim que nós chamamos de néfron. Tem aqui para a gente uma ampliação do néfron. Ainda não é uma aula de sistema excretor, mas eu vou mostrar para vocês algumas partes do sistema excretor, algumas partes do néfron, para que você entenda o mecanismo de ação do ADH. Aqui no néfron a gente tem uma artéria chegando e se ramificando em arteríolas e capilares. Esse aglomerado de arteríolas e capilares nós chamamos de glomérulo. Como a artéria é um vaso que atua sob alta pressão, esses vasos aí no glomérulo são vasos bem finos, a pressão nesses vasos é bem elevada. E essa pressão bem elevada faz com que fluidos do sangue passem através da membrana do endotélio, ou seja, das células que revestem, que formam esses vasos, e atravessando o endotélio, esse filtrado vai passar para uma cápsula, que nós chamamos de cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman recebe o filtrado glomerular, água, glicose, aminoácidos, sódio, bicarbonato e outras substâncias. Esse filtrado vai passar por essa rede de canais, de tubos, até chegar em sua porção final. Essa primeira prolongação, esse primeiro prolongamento da cápsula de Bowman, a gente chama de túbulo contorcido proximal, porque é um tubo que é contorcido e está próximo à cápsula de Bowman. Desse tubo aqui é o túbulo contorcido distal, porque ele está longe da cápsula de Bowman. Entre o túbulo contorcido proximal e o distal tem uma alça com a região descendente e uma região ascendente que nós chamamos de alça de Henle. E ao final do túbulo contorcido distal nós temos um duto chamado de duto coletor de água. Só que, apesar do nome, o duto coletor de água reabsorve apenas cerca de 5% da água que está presente na urina que vai ser liberada. Os outros 90% ou 95% que são absorvidos aqui no túbulo contorcido proximal. Então a gente tem aqui o conhecimento básico do néfron e o reconhecimento de uma estrutura chamada de duto coletor. O duto coletor ele possui células que em suas células precisam existir um tipo de proteína que permita a passagem de água por ela. Essa proteína nós chamamos de aquaporina. O ADH chega na superfície da célula do duto coletor, passa a informação para essa célula. Qual é a informação? Célula, produza mais aquaporina, coloque mais aquaporina na membrana celular e vai aumentar consequentemente a reabsorção de água para a gente preservar a água e não ter uma desidratação. Existe uma diferença entre absorção e reabsorção.
A água, ela é absorvida durante a digestão. Ou seja, durante a digestão a gente tem a digestão dos alimentos e, consequentemente, a absorção. Então, a água vai ser absorvida quando ela passar do seu trato digestório para o sangue. Depois do sangue, ela sai para o néfron. Depois, ela vai voltar para o seu sangue através de uma reabsorção de água feita no duto coletor de água, utilizando proteínas chamadas de aquaporinas. Então, a gente já começa a entender os mecanismos de ação do ADH. O ADH age evitando a perda excessiva de água, reduzindo consequentemente o volume de urina. Como o volume da urina vai ser menor, vai ter menos água, a sua concentração vai ser maior. Mas vamos anotar esses mecanismos para ficar mais fácil a gente estudar posteriormente. Então a gente tem aqui como mecanismos de ação do ADH, o primeiro tópico é age nos dutos coletores. Age fazendo o quê? Estimulando a produção de aquaporinas. Com mais aquaporinas, aumenta a permeabilidade desse duto, aumenta a reabsorção de água. Reabsorvendo mais água, o corpo evita uma desidratação. Só que o ADH, ele também age nos vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo, sob a ação do ADH, vai ser informado que suas células musculares lisas precisam se contrair. E ao se contrair, através de uma vasoconstricção, a gente vai ter uma diminuição do espaço interno desse vaso, veia e artéria. Então, uma função do ADH é ser vasoconstrictor. Isso serve para quê? Em uma queda de pressão, o ADH pode ser liberado. E quando ele é liberado, ele vai reabsorver mais água, vai aumentar o volume do sangue, tentando restabelecer a pressão. E além disso, vai fazer uma vasoconstrição para que, com uma menor área, a força exercida pelo movimento do sangue faça uma pressão maior e normalize a pressão. O ADH pode ser chamado de vasopressina porque ele é um vasoconstrictor. E por que AVP? AVP é um outro nome para vasopressina. Arginina vasopressina. Arginina é o nome de um aminoácido. Esse aminoácido está presente no ADH. Então a gente pode chamar também a vasopressina de AVP. Uma outra coisa interessante relacionada ao ADH é a sua relação com o álcool. Para a gente falar essa relação do ADH com o álcool, a gente precisa primeiro falar algo sobre o hipotálamo. Todo vídeo sobre o sistema endócrino eu irei falar algo relacionado ao hipotálamo para você conhecer perfeitamente a função, a responsabilidade desse órgão. Nesse momento, você precisa entender que o hipotálamo é um órgão do sistema nervoso central que é sensível à presença do álcool. O álcool inibe o hipotálamo em exercer algumas funções. Uma delas é produzir o ADH, ou seja, ao consumir álcool, a pessoa vai ter uma diminuição na produção de ADH. Se diminui a produção do hormônio antidiurético, essa pessoa vai passar a urinar em abundância, vai passar a urinar em grandes quantidades. E quem bebe sabe que toda vez que bebe, a depender do estágio da bebida, passa a ir constantemente ao banheiro eliminar grandes volumes de água. Quando você tem o álcool inibindo a produção de ADH é uma coisa, mas você pode ter o seu corpo sendo incapaz de produzir ADH ou ser incapaz de produzir quantidades satisfatórias de ADH. E se isso acontecer com você, você vai urinar em abundância constantemente. Urinar em abundância, nós chamamos isso de diabetes. Se essa urina em abundância tiver um sabor adocicado, a gente vai chamar de diabetes mellitus. Agora, se essa urina em abundância não tiver um sabor adocicado, a gente vai chamar de diabetes insípidos. O diabetes mellitus ele é provocado por um problema relacionado ao pâncreas. E o diabetes insípidos é um problema relacionado à produção de ADH pelo hipotálamo e a ação do ADH nos rins. O segundo hormônio produzido pelo hipotálamo, armazenado e liberado pela neurohipófise, também é um peptídeo chamado de ocitocina. Esse peptídeo também vai agir em um receptor e vai passar diferentes mensagens a depender da célula-alvo que estiver recebendo ele. A função mais conhecida da ocitocina está associada às relações afetivas, às relações sociais.
A ocitocina é um hormônio associado ao toque. Quando nós somos tocados por nós mesmos ou por pessoas do nosso agrado, pessoas que nós temos algum vínculo afetivo, nós liberamos ocitocina. É o hormônio do amor. Mas, além de ser o hormônio do amor, ele exerce também outros papéis associados à reprodução. Então, além de ser um hormônio ligado ao toque, a gente precisa entender que a ocitocina estabelece ou ajuda a estabelecer relações sociais. Além disso, também estabelece e ajuda a firmar relações afetivas. Em um relacionamento entre um casal, precisa existir uma liberação de ocitocina para que ambos juntos sejam felizes e tenham prazer. A outra função da ocitocina que a gente vai entender agora, essa sim é associada ao aspecto reprodutivo. A ocitocina atua nas glândulas mamárias, estimulando a sua contração. E a contração das glândulas mamárias faz com que o leite seja ejetado durante a amamentação. Uma outra função da ocitocina é participar da contração do endométrio. O endométrio é uma musculatura localizada no interior do útero. Durante o parto, o endométrio precisa contrair para expulsar o bebê. Quem estimula essa contração é a ocitocina. Se a mulher durante o parto normal ela não produzir uma quantidade adequada de ocitocina, pode-se administrar nessa mulher ocitocina intravenosa para que ela tenha um estímulo exógeno da contração uterina e ajude no parto, ajude a expulsar o bebê. É isso, galera. Chegamos ao final do nosso segundo vídeo sobre o sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento te responder. Obrigado, tchau e até a próxima.